Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para falarmos da contratação do Santos pelo técnico Odair Hellmann. É uma notícia que já é, assim, um pouco atrasada, né? Porque o Santos já tem quase uma semana que já anunciou a contratação do técnico Odair Hellmann. Então eu tô muitíssimo atrasado para vir falar disso aqui com vocês. Eu até peço desculpas por isso, mas eu tava muito cheio no meu tempo na semana passada para poder arrumar um horário bom, um horário assim cabível, né? Um horário que eu não tivesse nada, né, para poder vir aqui gravar. Eu tava com o tempo muito corrido, muito cheio, né? Tava trabalhando demais. Enfim, eu acabei ficando meio ruim de saúde aí, acabei ficando meio doente, né? Mas agora já tô melhor, graças a Deus, já tô bem, né? E com isso, agora e só agora eu venho aqui gravar, né? Mas enfim, atrasei, mas tô aqui. Já tô bem de saúde, agora arrumei tempo para vir aqui gravar, enfim, né? Então, vamos falar disso, né? O Santos, né, aliás, não só contratou o Odair Hellmann, mas também contratou o novo coordenador de futebol, né? O Paulo Roberto Falcão, né? Paulo Roberto Falcão chegou como novo coordenador de futebol, né, que no caso seria o executivo de futebol, que ele exerceria as mesmas coisas, as mesmas funções que o executivo de futebol faz, né? Então, acho que a gente pode considerar ele, o Paulo Roberto Falcão, como o novo executivo de futebol do Santos, né? E daí depois dele vem o Odair Hellmann. Né? No caso, o que eu vou falar da contratação do Paulo Roberto Falcão? Eu acho que é uma boa contratação como coordenador de futebol, como executivo de futebol, né? Porque eu acho que ele faz um trabalho bom e que dá pra gente poder apostar, que dá pra gente poder confiar. Eu acho que ele é uma opção muito forte e boa no mercado, pelo menos na minha visão, na minha opinião, eu acho que ele seria uma boa opção para o Santos. Enfim, né? Então, eu aprovo essa contratação do Paulo Roberto Falcão como novo executivo de futebol. Não que ele fosse a melhor opção, né? Acho que também não chegaria a ser, né, a número um, mas é uma boa opção para o Santos, né? Uma contratação, né, de um nome que pode ajudar a reforçar o time do Santos na questão de contratar, que ele pode sugerir bons jogadores para virem reforçar o time que o Santos possa contratar, enfim, né? E daí com isso o Odair Hellmann vem, né? O Santos chegou a tentar Maurício Barbieri, chegou a tentar o Vojvoda, né, do Fortaleza. Enfim, né, o Santos estava atrás de muitos técnicos aí, e quem chega é o Odair Hellmann. Então, vamos falar sobre essa contratação do Odair Hellmann. Vou falar para vocês aqui a matéria do Globoesporte.com, né? Então, é o seguinte: Santos anuncia a contratação do técnico Odair Hellmann. O contrato do treinador do Peixe é válido até o fim de 2023. O Santos anunciou nessa quarta-feira, no caso, quarta-feira foi dia 16 de novembro, né? No dia 16 de novembro, quarta-feira, o Santos anunciou nessa quarta-feira a contratação do técnico Odair Hellmann. O vínculo do treinador com o Peixe será válido até o fim de 2023. Ele estava livre no mercado desde junho desse ano, quando rescindiu seu contrato com o time dos Emirados Árabes Unidos, que eu não vou me atrever a falar o nome aqui, porque o nome é muito difícil de falar, né? Eu não sei nem como pronunciar esse nome, mas ele estava com o contrato dele livre, ele estava livre no mercado desde quando rescindiu o contrato com esse time dos Emirados Árabes. E o anúncio foi feito pelo presidente do Santos, Andrés Rueda, e pelo Falcão, o novo coordenador do clube. Então é o seguinte, abre aspas para o Andrés Rueda, presidente do Santos. É fruto de um trabalho do Falcão com o Santos Futebol Clube. Está confirmado, é nosso treinador e em breve está aqui para assinar. No caso, ele já assinou, né? Como eu estou tão atrasado assim, né? Ele já tinha assinado, né? Mas, enfim, estou falando aqui para vocês. E agora, vamos abrir aspas para o Falcão.
ele vem com mais 3 profissionais. A gente teve a possibilidade de dividir a opinião em relação à contratação de um profissional como o Odair, que certamente vai ser um profissional de muito destaque no Santos. Completou Falcão. No Brasil, Odair Hellmann teve passagens pelo Fluminense e pelo Internacional. Ele também participou da conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 como o auxiliar de Rogério Micali. Então, são essas as estatísticas dele, né? Ele já foi treinador do Fluminense e do Inter, e também ele foi auxiliar técnico da seleção brasileira, né? No caso da seleção brasileira sub-20, né? Da seleção brasileira sub-20, vamos ver aqui que eu tô aqui com outra guia aberta. É isso? Isso, na seleção brasileira sub-23, desculpa. Seleção brasileira sub-23. Eu tô aqui com o meu tablet com várias guias abertas aqui, né, pra falar disso. Então, na ocasião das Olimpíadas de 2016, ele foi auxiliar técnico de Rogério Micali na seleção brasileira sub-23 nas Olimpíadas de 2016. Naquela ocasião, a seleção brasileira ganhou o ouro. Enfim, então é isso que a gente tem para falar dele e dos profissionais que chegam com ele junto ao Santos, né? É a matéria aqui do Terra. Conheça a comissão técnica que vai acompanhar Odair Hellmann no Santos. O treinador chega ao peixe contra os 3 profissionais da comissão. Então é o seguinte, vou ler aqui para vocês. O Santos anunciou a contratação do técnico Odair Hellmann para a temporada de 2023. O novo comandante do time santista estava no time dos Emirados Árabes, de Dubai, que eu não vou me atrever a falar o nome desse time aqui, né, porque é muito difícil de falar o nome dele, mas, enfim. Junto com um profissional, mais 3 homens de confiança no treinador devem chegar ao time da Vila. Maurício Dulac chega para ser auxiliar técnico e braço direito de Odair Hellmann no Alvinegro Praiano. O profissional está com o treinador catarinense, que o Odair Hellmann é catarinense, né? Ele é natural de Santa Catarina, enfim, desde o começo da carreira, e também passou com ele pelo Inter, pelo Fluminense e pelo time dos Emirados Árabes. Em 2016, Dulac também fez parte da comissão técnica de scout da seleção brasileira e foi um dos precursores da análise de desempenho na seleção. Vale destacar que o Odair ganhou o ouro olímpico no mesmo ano, como eu já falei aqui para vocês, né? Rogério Dias, o Rogerinho, chega para trabalhar como o preparador físico. Ele iniciou a carreira no Grêmio e coordenou toda a preparação física das categorias de base, até ter o seu trabalho promovido ao elenco de cima, entre aspas, em 2011. Quando ele passou a integrar a comissão técnica principal do clube. Foi auxiliar de reconhecidos profissionais da área, como Paulo Paixão, Antônio Melo e Fábio Maceredian. Desde o primeiro semestre de 2015, Rogerinho foi o preparador físico principal do tricolor, pentacampeão da Copa do Brasil em 2016 e tri da Copa Libertadores da América no ano seguinte. No caso, está falando do Grêmio, né? Enfim. Também conquistou a Recopa Sul-Americana, 2 gauchões e uma Recopa Gaúcha pelo time do Grêmio. Chegou à seleção brasileira em 2017, aos 40 anos, convocado para trabalhar ao lado de Maceredian, no caso é o Fábio Maceredian, enfim, né? Na preparação do elenco para a disputa das eliminatórias sul-americanas ao Mundial da Rússia em 2018, na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Na mesma temporada, ele foi eleito pela Conferência Nacional do Futebol, CONAFUT, o melhor da função em atividade no país. Em 2021, foi contratado para comandar a preparação física do clube dos Emirados Árabes, que o Odair Hellmann treinou na sua experiência em clube fora do Brasil. Por fim, o analista Fábio Moreno também chega para trabalhar como treinador. O setor já conta com Michael Padilha, que chegou junto com o Lisca na época que o Lisca veio, e agora ele permanece no Santos, né?
E agora vamos discutir um pouco, falar um pouco de qual que é o estilo de jogo do técnico Odair Hellmann. Matéria aqui da Gazeta Esportiva, né? Pra gente falar como que o Odair Hellmann costuma jogar, como ele costuma treinar as suas equipes. Enfim, olha aqui. Veja como jogam as equipes de Odair Hellmann, o novo técnico do Santos. Espera aí que eu tô aqui com o meu tablet e ele tá meio devagar aqui. Espera aí que tá carregando, tá indo. Espera aí, calma gente, calma. Mas enfim, né, enquanto ele carrega aqui, vamos discutir um pouco, né, do que a gente achou sobre essa contratação técnica do Odair Hellmann. Enfim, ele carregou aqui. Olha que legal, ele carregou aqui. Então vamos falar aqui como que é o estilo de jogo dele, né? Pra daí depois a gente falar do que a gente acha sobre essa contratação. Então, enfim, olha aqui. Veja como jogam as equipes de Odair Hellmann, o novo técnico do Santos. Matéria da Gazeta Esportiva. O técnico Odair Hellmann foi anunciado como técnico do Santos na última quarta-feira, logo depois da chegada de Paulo Roberto Falcão como coordenador esportivo. Antes de assumir o Peixe, o treinador de 45 anos somou passagens pelo Inter, pelo Fluminense e pelo clube dos Emirados Árabes Unidos. As equipes de Odair costumam ter um padrão bem definido, explorando como forte defesa e transições rápidas para castigar o adversário. No Santos, o técnico terá a missão de fazer com que o time volte a jogar bem coletivamente e não dependa apenas de individualidades, como foi em grande parte de 2022. A Gazeta Esportiva listou as principais características das equipes dirigidas por Odair ao longo da sua carreira e como elas se aplicariam ao elenco atual do Santos. O vínculo do treinador com o Peixe é válido até o final de 2023. Então é o seguinte, 4-4-2 no esquema tático com marcação em bloco médio. As equipes de Odair costumam atuar em um 4-4-2 no momento defensivo, com a altura das linhas de marcação em um bloco médio. Em alguns momentos pontuais, a marcação sobe para pressionar o adversário no campo de defesa. O treinador gosta de um time que marque de forma conjunta, compacta. Então ocorre uma pressão forte no setor em que a bola está, visando tirar espaço e tempo para que o adversário troque passes no campo ofensivo. Laterais que atacam o corredor. Odair Hellmann gosta de times que possuem laterais ofensivos, que atacam bastante o corredor, dando largura ao campo. Nesse cenário, imagina-se que Lucas Pires pode ganhar espaço com o treinador, já que o Felipe Jonathan tem por sua característica ser mais um construtor de jogadas. Tanto é que ele já atuou como meio-campista em vários jogos do Santos, né? Importância de um centroavante fixo. No Internacional, Paulo Guerreiro ganhou protagonismo com o Odair, por ser um jogador capaz de reter bola longa e oferecer um bom pivô. O Fred, que já se aposentou na temporada passada, quando estava no Fluminense, e possui características semelhantes, também foi muito utilizado pelo treinador no Fluminense. Na última temporada, o Marcos Leonardo evoluiu bastante o seu jogo de costas para o gol, oferecendo apoio aos companheiros e chamando faltas. A tendência é que o atleta de 19 anos siga como titular absoluto no Peixe, claro, né? Marcos Leonardo não tem nem o que discutir, né? Dos jogadores do Santos, ele é um dos únicos que merece respeito, como a gente já falou aqui. Enfim, né? Enfim, só enfatizando aqui. Transições rápidas. Algo certo nos times de Odair é o uso da velocidade para atacar. Ao recuperar a posse, suas equipes apostam em transições rápidas para pegar a defesa adversária desorganizada. Jogadores como Soteldo, Ângelo e Lucas Braga seriam favorecidos nessa ideia, já que costumam castigar com o campo aberto para correr. Enfim, então é esse o estilo de jogo do Odair Hellmann. Agora eu tô aqui, que tá meio difícil para gravar aqui, né?
Enfim, gente. Enfim, né, vamos falar um pouco das estatísticas do Odair Hellmann como treinador, né? Então, como eu já falei, ele foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-23 nas Olimpíadas de 2016, quando o Brasil foi campeão, né? No Inter, é o seguinte, né, as estatísticas dele. No Inter, ele teve 122 jogos como treinador, né, nesses 122 jogos foram 65 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Um aproveitamento de 60,92%. No Fluminense, ele teve 50 jogos, foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 56%, né? Um pouco mais do que a metade, né? No clube dos Emirados Árabes Unidos, né, que eu não vou falar o nome dele aqui, né, como eu já falei, o nome dele é muito difícil de falar, enfim, né, mas as estatísticas dele são as seguintes. Nesse time dos Emirados Árabes, ele teve 20 vitórias como treinador, 19 empates e 16 derrotas. No caso, 56% de aproveitamento também, assim como foi no Fluminense. Enfim, então são essas as estatísticas dele. E o que eu tenho para falar é o seguinte: a minha visão, a minha opinião é a seguinte. É uma boa opção para o Santos, né? Assim, não seria a primeira que eu particularmente pensaria, né, na questão do Santos contratar um treinador. Eu acho que ele não seria a primeira que o Santos ia pensar, né? Não seria, assim, logo de cara o plano A do Santos, né? Mas também não seria e também tá longe de ser a pior opção que o Santos poderia ter, que seria a última opção, aquela cogitação que estaria fora de cogitação. Além do que, se fosse esse o caso, o Santos nem teria contratado ele, né? Nem faria sentido, né? Mas ele também nem chega perto, nem chegaria perto de ser a última opção, a pior opção que o Santos teria. Enfim, né? Eu acho que é uma opção boa para o Santos, né? Não seria a melhor de todas, não seria a melhor que o Santos pensaria, né? Não seria a primeira opção, mas seria uma opção boa pelo menos, uma opção boa nas condições que o Santos tem, aquela posição assim de segurança, né? Aquela opção de segurança, né? O melhor que o Santos poderia ter de acordo com as suas condições, né? É uma opção de segurança que dá segurança para o Santos. Não seria a melhor de todas, mas não seria também, não é, e está longe de ser a pior, né? E também, né, é uma contratação aprovável, né, que dá para a gente poder aprovar, né? É uma posição que uma contratação que a gente aprova, a gente não reprova, a gente aprova, né? Melhor do que vários nomes que poderiam ver, melhor do que o próprio Lisca, né? Acho que quando o Santos contratou o Lisca, o Santos cometeu um grande erro de contratar o Lisca, porque assim, com todo o respeito ao Lisca, ele não é um treinador para assumir um time como o Santos. Então acho que o Santos errou feio quando contratou o Lisca, né? Na hora que ele chegou, eu tive que apoiar, né? Porque ele tá no meu time, ele tá treinando no meu time, então eu tenho que apoiar, né? Eu tenho que ver como que é o trabalho dele, né? Como que seria o trabalho dele, né? Pra ver como que o Santos ia se comportar sendo treinado por ele, né? Esperando que ele pudesse se comportar da melhor forma, esperando que ele pudesse treinar o Santos da melhor forma, né? Quando ele chegou, eu tive que, assim, dar o meu apoio para ele, não só eu, mas também todos os torcedores do Santos, né? Quando o Lisca chegou, a gente teve que, assim, apoiar o trabalho dele, né? Dar assim, força, vamos dizer assim, né? Dar força, dar confiança pro Lisca, né? Enfim, né? Mas o Santos não acertou na hora de contratar o Lisca. Com todo respeito ao Lisca, ele não é um treinador para assumir um time como o Santos. Enfim, né? Acho que o Odair Hellmann se encaixa muito melhor do que o Lisca, por exemplo, né? No time do Santos. É um técnico que se encaixa muito melhor no perfil que o Santos tem, de acordo com toda a história que o Santos tem. Enfim, é um treinador que é mais assim, como que eu posso dizer, que faz mais sentido o Santos contratar. Faz muito mais sentido do que o Santos contratar o próprio Lisca e qualquer outro nome que seja fraco para o time do Santos. Porque, com todo respeito ao Lisca, mas ele é um nome fraco para o time do Santos, né? O Odair Hellmann já é um nome com muito mais força e moral,
né? Não seria aquele 100%, né, que a gente pensaria logo de cara, mas é uma opção que a gente tem como segurança, uma opção que a gente tem, né, que a gente pode confiar, que a gente pode apostar que ele vai fazer um bom trabalho e que ele vai ajudar o time do Santos, que ele vai fazer dos times do Santos um time mais competitivo. Eu espero que eu esteja certo, eu espero que ele possa dar muito certo no time do Santos, como eu confio que ele vai dar, como eu posso confiar que ele vai dar certo, que eu possa achar que ele vai dar certo, porque eu acho, na minha opinião otimista, eu acho que ele pode dar certo no Santos, que ele tem condições de dar certo no Santos. Eu espero que eu esteja certo nessa questão de achar que ele pode dar certo. Eu espero que ele realmente dê certo no time do Santos, que ele realmente possa ajudar o time do Santos a ser um time mais competitivo. Enfim, que ele atenda essas minhas expectativas. Não só as minhas expectativas, mas as expectativas de todos nós torcedores. Que ele possa ajudar o time do Santos a ser um time mais competitivo no Campeonato Paulista, né? Do Santos se classificar pelo menos para o mata-mata do Campeonato Paulista, porque isso é uma obrigação, né? É uma obrigação. Nos 2 últimos campeonatos paulistas, o Santos brigou para não cair, o que é, sinceramente, uma vergonha, né? É uma vergonha. O Santos ter brigado para não cair no Campeonato Paulista, isso é uma vergonha. Em 2 paulistas seguidos. E agora já chega disso. A gente não quer de novo esse sofrimento por esse ano de 2023. Então, que o Santos já comece assim de cara nova no Campeonato Paulista, já comece com um time diferente no seu estilo no Campeonato Paulista e diferente para melhor, para já ser um time muito mais forte, muito mais competitivo nesse ano de 2023, logo no Campeonato Paulista, fazer um Campeonato Paulista bom, de qualidade e pelo menos, no mínimo, se classifique para os mata-matas do Campeonato Paulista, porque isso é uma obrigação para o Santos, né? E também, né, no caso, não só fazer um bom Campeonato Paulista, mas fazer um bom Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos terminar o Campeonato Brasileiro numa posição digna de respeito, numa posição de qualidade, né? Vamos dizer assim, uma posição boa, na melhor posição que o Santos puder ter para terminar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, por Santos terminar o Campeonato Brasileiro bem, terminar se classificando para uma Libertadores, né? Pelo menos se classificar para uma Libertadores ou para uma pré-Libertadores, né? Tem uma pontuação boa, né? Terminar o Campeonato Brasileiro, pelo menos uma posição digna de respeito. É isso que a gente espera do Santos esse ano, ainda mais com o técnico Odair Hellmann, e também ter uma boa participação na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana que o Santos se classificou, né, para esse ano, né, a posição que o Santos terminou no Campeonato Brasileiro, classificou o Santos para a Sul-Americana, né, que o Santos possa fazer uma boa Copa Sul-Americana também, enfim, que o Santos seja no mínimo, mais competitivo esse ano, né, e quem sabe brigar por títulos, né, porque isso já passou da hora de acontecer. Então, enfim, que o Odair Hellmann possa atender essas nossas expectativas. Enfim, então, é isso, né? E também, mais uma vez, agora eu peço desculpas pelo atraso para vir falar disso com vocês, que a minha semana estava muito atribulada, como eu já falei, eu também não estava muito bem. Mas agora já estou melhor e com um tempo mais, assim, mais... Enfim, vocês entenderam, com um tempo melhor para poder gravar. Então, é isso. E agora, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero te pedir para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o Santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. É de graça, você não paga nada, não custa, então faz isso para me ajudar. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.